Filipenses capítulo 1. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 21. As cartas de Paulo certamente foram escritas sob divina inspiração e profundo zelo. Com sabedoria do alto, o apóstolo declarou verdades que emanam de cada versículo, tendo sempre palavras de ânimo e de coragem, mas também de advertência e de correção. Apresentando-se como servo de Cristo, sua postura era uma declaração de que suas palavras possuíam a assinatura de seu mestre. O amor que dedicava às igrejas era puro e intenso. O início da sua epístola aos Filipenses nos mostra o seu real interesse em atingir-lhes em cheio o coração. No entanto, Paulo fez algo que ele não fez em nenhuma de suas cartas às demais igrejas. Ele fez menção especial a duas classes específicas da igreja de Filipos: bispos e diáconos. O conteúdo desta epístola, portanto, foi dirigido especialmente aos líderes daquela igreja, que tinham uma importante lição a aprender. Paulo sabia que a influência de bons líderes faria a comunidade cristã daquele lugar crescer e se multiplicar, mas também sabia dos riscos que a igreja enfrentaria caso a liderança manifestasse sentimentos mesquinhos e disposição crítica. Para Paulo, era sempre motivo de muita alegria lembrar de seus irmãos e interceder em oração por eles. O fato de que o Evangelho de Cristo estava sendo proclamado e a mensagem avançando aumentava-lhe a expectativa pelo cumprimento da promessa. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo 14. De todas as formas, guiado e orientado pelo Espírito Santo, Paulo procurava anunciar entre as nações a glória do Senhor, Isaías capítulo 66, versículo 19, e a esperança em sua segunda vinda. Essa mesma paixão e esse mesmo foco deve reger a vida de todo cristão, especialmente daqueles sobre os quais repousa a responsabilidade de liderar. Ser líder não é assumir uma posição de destaque, mas de serviço. E diante de alguns que proclamavam a Cristo por inveja e porfia, por discórdia insinceramente, Paulo percebeu que a liderança da igreja estava dividida. De um lado, aqueles que pregavam o Evangelho por amor, e do outro, os que o faziam como uma disputa religiosa. Contudo, a resposta dele frente a este comportamento nos deixou uma lição de grande valor no versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Se ainda que pelos motivos errados, alguns proclamavam a mensagem certa, isso era tudo o que importava. Mas Paulo foi além para resgatar também aqueles que julgavam a sua prisão como a oportunidade de se tornarem pregadores de renome. Tornaram do santo ministério uma competição a fim de alcançar uma popularidade tão maior do que a do apóstolo Paulo. Essa ideia, no entanto, foi a mesma dos irmãos Tiago e João quando desejaram lugares de destaque no reino de Cristo. Mas a resposta final de Jesus foi: e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, versículos 27 e 28. A cruz nos revela a perfeita humildade e que Jesus não espera nada menor do que isto da nossa parte. Na verdade, Ele está disposto a concedê-la a todo aquele que antes de ascender à liderança desce com os joelhos ao chão, que assume por uma posição privilegiada, não por mérito próprio, mas por eleição divina. O maior dos líderes, portanto, não é o mais aclamado, e sim o que mais serve,
conforme o Espírito Santo conduz. Vivei, pois, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que a graça de sermos servos de Cristo preencha o nosso coração de amor, aniquilando toda soberba, e que, independentemente de reconhecimentos e honras terrenas, nossa alma tenha anseio por ouvir a aprovação divina a nos dizer: vinde benditos de meu Pai. Mateus capítulo 25, versículo 34. Pois aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oremos, amados. Santo Deus e Pai, graças te damos pela bênção de iniciarmos o estudo de mais um livro das Tuas Escrituras. Como membros da Tua Igreja, Pai, que o nosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento e toda percepção para provarmos as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça. Livra-nos, Senhor, de sentimentos de inveja, porfia e discórdia, e enche-nos da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Em nome dele nós te oramos. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, benditos do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.